Jornal da Manhã e as eleições 2022. 7h47 da manhã. O Jornal da Manhã realiza hoje a 8ª entrevista da série de conversas com os candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. Hoje, o nosso convidado é Leandro Brunhago, do PCO, que já está conectado de forma remota para esse bate-papo ao vivo com o ouvinte, com o eleitor da região de Joinville. Marcos, e ressaltamos, que os candidatos terão o tempo de 10 minutos para responder as perguntas. Candidato, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Manhã. O senhor nos ouve bem? Tudo bem, vocês estão me ouvindo? Tudo ok, tudo certo. Então lembrando que a partir de agora, o senhor terá 10 minutos para responder as nossas perguntas. Nosso cronômetro, então, já está rodando aqui. Candidato, o que motiva o senhor a se candidatar ao governo do estado de Santa Catarina? Conta para nós. Na verdade, o que motiva, é porque no Brasil, principalmente em Santa Catarina, não existe, operários, trabalhadores na política, Geralmente aí é os mesmos medalhões, as mesmas raposas, que ficam aí na política, e o que motiva eu e o PCO a lançar a minha candidatura é uma candidatura realmente operária, Ter um trabalhador aí, porque o trabalhador sabe qual é as necessidades do trabalhador, Seria essa a principal motivação, tanto minha quanto parte da causa operária. E com essa motivação que o senhor explica, candidato, a gente sabe também que neste momento, o senhor e o seu partido têm pouca representatividade política até em Santa Catarina. Como é que o senhor pretende buscar, alcançar esse apoio de uma maior representatividade, até para ter mais sucesso nas ações, nas propostas e, claro, caso seja eleito, governar Santa Catarina? É que assim, o nosso partido, o Partido Operário, ele é um partido revolucionário, Ele não se apoia apenas nas eleições como um único viés democrático, O nosso partido aí é um partido de mobilização, A nossa principal intenção, tanto nessa candidatura como em todo o Brasil, é mobilizar o trabalhador. A gente acredita que realmente não é a eleição que muda de fato a condição do trabalhador, E sim a organização popular, Então, tendo por isso por norte, o nosso partido ele não vai estar fazendo demagogia, e nem estar saindo do seu viés ideológico para de repente conseguir um cargo, Ou seja, a gente vai ser autêntico e fiel aos princípios do partido, que estão também no estatuto do partido aí. Certo. Candidato, o senhor defende, no plano de governo do senhor, um salário mínimo de R$7 mil aqui no estado. Como é que o senhor acha que pode ser esse valor, ser adotado pelo mercado? É que assim, os R$7 mil, na verdade, não é apenas o partido que diz, Que segundo também o Diese, que é uma instituição completamente sólida, E fez um estudo muito aprofundado a respeito disso. Ele coloca que para o cidadão ter os direitos básicos garantidos em Constituição, que é moradia, emprego, alimentação, lazer, R$7 mil seria o mínimo do mínimo, Já que aí em Santa Catarina a gente tem uma das cestas básicas mais caras do Brasil, Então o salário mínimo não acompanha toda essa onda inflacionária que acontece, E realmente o estudo que foi feito é que é para ter R$7 mil o salário, É porque assim, a gente defende que o trabalhador tem que ter os princípios dignos garantidos, E realmente do jeito que tá as coisas aí em Santa Catarina, o trabalhador ele sobrevive, Ele não vive, E os empregos aí são subempregos praticamente, E esse crescimento aí que já diz tanto nas propagandas políticas que estavam colocando antes ali, como crescimento aí de empregos em Santa Catarina, na verdade é subempregos, Porque foi formalizado a informalidade, Então a gente cuida disso aí, vai lutar por um salário digno. A gente sabe que vai ter muita concorrência, vai ter muito impacto, esse valor, porque a gente está ganhando um salário de pouco mais de R$1.000. Só que é possível sim, É possível também com o Estado forte, O nosso Estado é um Estado aí que está vivendo aí juntamente as privatizações, um Estado forte, uma economia sólida que vai garantir isso aí, Não é simplesmente números, Essa discussão, candidato, em relação ao salário mínimo necessário para o trabalhador no Brasil,
já é uma discussão já muito antiga, aliás, palco também, né, das campanhas políticas, não só entre governadores, mas inclusive entre presidentes da República, e tem a discussão também sobre a questão do salário mínimo regional. Santa Catarina ainda não tem esse patamar do salário mínimo regional de R$7.000. Na avaliação do senhor, Santa Catarina, como poderia alcançar essa cifra? Como poderia melhorar esse salário mínimo ao trabalhador, visto que a região sul já tem o seu potencial econômico, nós já temos grandes empresas por aqui, inclusive o estado de Santa Catarina está bem quando se fala na questão de geração de emprego e até na questão da arrecadação de impostos e tudo mais. Ou seja, mesmo o estado tendo uma excelência, nós não temos condições de ter um salário mínimo regional acima de R$4.000, por exemplo. Como equacionar essa conta, hein, candidato? É que assim, né, Santa Catarina ele não é um espectro, né, ele não vive isolado do Brasil, né. A gente que conhece aí, sabe que o estado aí não é um dos piores do Brasil, mas dizer que ele é um estado de excelência é um pouco exagero, né. Na verdade, essa política, a política do PCO é uma política nacional, né, o nosso plano de governo, as nossas reivindicações são reivindicações nacionais, né. Então, a consideração do Estado brasileiro como um todo que vai possibilitar, né, esses estados aí fazerem o salário regional, mas também unificado um salário mínimo único brasileiro, né? Mas um salário mínimo que dê realmente para o mínimo, né? E não um salário mínimo que seja o mínimo do mínimo, né? Como está acontecendo aí. E tem muitas pessoas, inclusive, que nem o salário mínimo ganham, né? Então, antes de mais nada, é garantir que realmente todas as pessoas tenham um emprego em CLT, né? Não acabar com o subemprego, revogar a reforma trabalhista, né? É uma das grandes pautas do PCO e também de outros partidos de esquerda, revogar a reforma trabalhista para garantir que todos ganhem um salário mínimo, principalmente, primeiro, para depois aí alavancar esse salário mínimo aí com uma economia forte, uma economia estatal, onde as empresas nacionais não sejam sucateadas, o Estado seja um Estado forte, possa possibilitar a todos os cidadãos brasileiros igualdade, né? E não privilégios, como está acontecendo aí nos últimos todos os anos praticamente de república e antes colônia também. Candidato, agora trazendo o nosso assunto um pouquinho mais em nível nacional, o senhor defende o candidato Lula para a volta, né, à presidência da República. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que o partido que o senhor está afiliado não se alinhou ao PT nesta campanha aqui no estado? Olha, a nossa pergunta é simples e clara. Infelizmente, a gente não se apoia em politicagem, né? A gente apoia apenas o candidato Lula. Por exemplo, a gente não reconhece o vice Alckmin como um candidato dos trabalhadores. A gente quer mobilizar os trabalhadores para lutar por uma candidatura com o presidente Lula voltada para os trabalhadores e não voltada para os empresários e para os ricos, né? A gente não entende, por exemplo, o Dário Berger como um senador decente para o trabalhador. Ele é uma pessoa que votou no golpe, ele votou na reforma trabalhista, ele votou na reforma da Previdência, ele colhe todos os lucros, os benefícios que os empresários têm com a reforma trabalhista. A gente não quer participar disso aí, a gente não deixa de ser quem a gente é, mesmo a gente apoiando o candidato Lula, a gente não vai deixar de ser o partido que a gente é, para de repente ter falando no português popular, uma boquinha em algum lugar, né? Nossa intenção não é ter boquinha em lugar nenhum, a nossa intenção é mobilizar o trabalhador e lutar por um governo operário, por um governo que volte para os trabalhadores, não para os grandes empresários. Eu acho que esse seria o principal motivo. Candidato, Joinville, sendo a maior cidade de Santa Catarina, obviamente tem também o maior número de eleitores aptos a votarem neste 2 de outubro para a escolha do governador e num eventual segundo turno também. A pergunta que lhe faço neste momento é a mesma que a gente está fazendo para todos os candidatos que estão participando ao vivo dessa série de entrevistas aqui na Jovem Pan Joinville. O que o senhor conhece da região de Joinville e qual é a principal proposta da sua campanha, do seu governo, para atender às demandas do eleitor aqui da região de Joinville? Então, o nosso programa ele não é um programa que fica isolado, né, em algumas regiões, né? Eu conheço Joinville por cima, né? Eu morei um tempo em Jaraguá do Sul, então eu fui bastante para Joinville. Mas essas demandas que o trabalhador... principalmente é focar nas demandas do trabalhador, né? Como é uma cidade industrial, assim como Jaraguá do Sul, assim como Blumenau, assim como toda a região norte, que é a parte mais industrializada da cidade,
é visar no cuidado com o trabalhador, né? O nosso programa do PCO é um programa para o trabalhador, né? Então a gente vai se apoiar no trabalhador e vai utilizar de todas as ferramentas que a gente tiver, tanto de mobilização como o poder político, para cuidar do trabalhador, né? E já entra aquela questão também da garantia de um trabalho em CLT, de um trabalho com direitos trabalhistas, né? A gente sabe que é uma das regiões aí que mais emprega, né, em CLT com as fábricas, mas mesmo assim não é o bastante, né? Tem muita gente na informalidade, tem muito pintor aí que não consegue a sua vaga, por exemplo, a sua vaga numa fábrica, tem muito carpinteiro aí que trabalha de dia para comer de noite. Então a gente focar todos os trabalhadores, né, e não apenas uma parcela, digamos, a parcela da indústria, que ela vai ser também vista pela gente com bons olhos, mas a gente quer uma igualdade entre todos os trabalhadores, né? A gente não vai privilegiar alguns setores, né? Aí nosso cuidado é com os trabalhadores, né? Tanto com os trabalhadores da saúde, da infraestrutura, né? A gente não vai fazer aquela velha demagogia que praticamente todos os candidatos fazem. Vamos fazer hospital isso, vamos fazer tal isso, estrada para aquilo, duplicação para aquilo. Pouco adianta você fazer isso aí se não tiver pessoas aí competentes para suprir essa necessidade, para administrar isso aí, principalmente um governo estadual forte, né, com uma empresa forte também estatal, né, cuidando aí da saúde, com a saúde estatal, parando aí de jogar dinheiro em filantropia, em dinheiro em hospitais aí privados, onde eles cobram um absurdo, não valorizam o seu trabalhador e fica aí esse caos que está na saúde, porque a saúde de Santa Catarina ela depende muito, muito da parte privada, né? E a gente quer muito, muito pelo contrário, né? A gente quer a saúde de Santa Catarina estatal, né? Candidato, a partir de agora, então, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu queria agradecer a Jovem Pan de Joinville, uns poucos veículos aí que chamaram todos os candidatos. A gente, do PCO, que é um partido de mobilização popular, conheçam o programa do PCO, venham com o PCO, conhecer realmente o que é a organização popular. Defendemos realmente a revolução e a organização popular para conseguir todos os objetivos do trabalhador. Enquanto isso não acontece, dia 2 de outubro, Lula presidente, fora todos os golpistas e votem no PCO para governo de estado, senador e deputados. Candidato, muito obrigado pela sua participação, uma ótima semana, até uma próxima oportunidade.